Olha, chamou também muita atenção que o novo Papa Leão XIV, durante esse discurso, não apenas discursou em italiano, mas também em espanhol, justamente por conta dessa passagem dele pelo Peru, onde ele fez praticamente toda a sua formação religiosa. Então, um Papa norte-americano, mas com um coração latino-americano também, tal qual o Papa Francisco. Isso deve encher de alegria o coração dos católicos aqui na América Latina, a região que mais tem católicos no mundo, proporcionalmente falando. E é sobre isso e muito mais que a gente vai passar a conversar a partir de agora com o Evandro Cini, que está chegando para essa cobertura no nosso 3 em 1. Evandro, meu amigo, muito bem-vindo, que prazer estar aqui com você hoje. Você tá pronto? Tá com fôlego aí? Porque o nosso dia vai ser longo, hein? Com certeza, Fabrício Naidski. Obrigado aí pela passagem de bastão. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Bem-vindos ao nosso 3 em 1, que começa um pouco mais cedo diante desse acontecimento histórico. Uma surpresa para muitos que foram hoje à Praça São Pedro, à espera da fumaça branca, mas não necessariamente entendiam que o resultado sairia tão rapidamente assim. Inclusive, na última manifestação, quando houve a escolha do Papa Francisco, se demorou ali cerca de 3 horas para que houvesse a manifestação. Hoje também a participação, o momento em que o Papa Leão XIV sai e mostra o rosto para todos, aconteceu também muito mais rapidamente. Ele fez as orações iniciais, abençoou o povo que estava ali, todos do mundo que agora acompanham o início de um novo papado. Leão XIV, que recebe como legado de Leão XIII, no qual ele se inspirou, uma visão de justiça social, direito do trabalhador e de uma igreja que vai até a comunidade, a exemplo do que pensava também em parte o Papa Francisco. Aqui comigo já estão Alan Gani, Zé Maria Trindade. Daqui a pouco nossa equipe toda estará preparada para trazer análises no nosso 3 em 1, assim como os nossos entrevistados que chegarão ao vivo para você ficar por dentro de tudo que devemos esperar nessa gestão, na administração do Papa Leão XIV. Como é que você avalia essa escolha, Alan Gani, o primeiro Papa americano, mas que também tem cidadania italiana? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Foi uma surpresa, porque ele não estava entre os cotados, aqueles favoritos, né? De acordo aí com algumas pesquisas que saíram. Agora, não deixa de ser emblemático justamente um Papa norte-americano num momento onde também os Estados Unidos acabam sendo bastante notícia por conta de Donald Trump. Então, vai ser bastante interessante a gente observar como que vai ser a relação de Donald Trump com o Papa norte-americano. Será que ele vai ter um alinhamento às ideias de Donald Trump ou não, né? Se fosse, por exemplo, o Papa Francisco, o seu antecessor, claramente teria um choque ali de ideias. Então vai ser bastante interessante a gente observar isso. Inclusive nas redes sociais, o Papa Leão XIV, em outro momento, ainda quando era cardeal, fez uma correção a J.D. Vance numa postagem que ele fez falando sobre religião. Então, a partir daí, a gente consegue entender também de que maneira que o Papa se manifesta e o quanto ele é participativo nas redes sociais. Um outro momento da nossa sociedade. Papa Francisco, quando foi escolhido pelos cardeais, estava no momento em que as redes sociais sequer tinham essa protuberância toda. Agora, tudo aquilo que vira notícia ou que há de manifestação vai parar também nessa rede que é ocupada pelo mundo todo. Quem acompanha toda essa situação desde o momento em que as primeiras fumaças escuras saíram até a escolha é Luca Bassani, que vai conversar com a gente por telefone, porque obviamente o espaço lá está lotado e está difícil conseguir estabelecer um sinal de qualidade. Luca Bassani, qual é a situação aí nesse momento? Muita gente chegou, uma multidão se formou curiosa e agora, depois da manifestação do Papa Leão XIV, o que acontece? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Realmente foi uma situação um pouco inesperada, porque quando foi anunciado o primeiro nome, Robertus Francis, né, ninguém associou diretamente ao cardeal Prevost, que, como Alan colocou, ele não estava na lista dos favoritos, mas figurava entre os moderados no segundo escalão. Assim, ele era mencionado na lista de papabile aqui na imprensa italiana, pelo menos entre os 20 mais prováveis de vencerem. O que é interessante é ver a reação das pessoas, de não saber, mas depois que escolheu o nome Leão, todo mundo na praça começava a gritar em italiano, Leone, 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 exatamente apoiando o novo Papa, que escolhe um nome que é muito simbólico. Afinal, Gioacchino Pecci, que era o Leão XIII, que foi Papa entre 1878 e 1903,
assumiu em um momento difícil na Europa, onde estados recém-formados estavam se consolidando, também já tinha aquele espírito bastante imperialista por todo o mundo, os europeus conquistando grande parte da África e de outros locais, e ele foi um papa reformista para a igreja, abrindo as portas da igreja sem perder a tradição, ou seja, ele assinava para os tradicionalistas, para a liturgia clássica, sem perder o contato com a parte de fora da igreja. E quando a gente olha o perfil do cardeal Robert Francis Prevost, que hoje agora é o Papa Leão XIV, é exatamente este mesmo perfil, alguém que tem uma experiência pastoral bastante ampla, trabalhou na América Latina, no Peru, ele é considerado praticamente peruano, fala espanhol muito bem, fala português, fala italiano, fala francês, então fala múltiplas línguas, tem um conhecimento geográfico bastante amplo, ao mesmo tempo que é um homem da cúria, é alguém que durante os últimos anos ficou aqui em Roma, dentro da administração do Vaticano, e também tem essa experiência administrativa que é importante no momento em que o Vaticano ainda não vai bem no seu banco e internamente tem uma série de questões complexas a serem resolvidas. Então a gente vê que é o Papa talvez correto para esse momento tenso em que passa a Igreja Católica, e não só a Igreja, mas também o mundo como um todo. A gente vê muitas guerras, o discurso dele em busca da paz, pedindo pela paz, orando pela paz, falando em construir pontes, vai em encontro com aquilo que o Papa Francisco pregava até a sua morte e também com aquilo que grande parte dos cristãos do mundo, muitos deles perseguidos, precisam. A gente vê através da sua indumentária, todavia, que ele é mais um pouco não tão espontâneo quanto o Papa Francisco, né? Ele tinha um discurso preparado, um discurso longo, muitas pessoas inclusive deixaram a praça ao longo do discurso dele, algo que acho que não aconteceu em outras ocasiões, porque os discursos eram mais curtos, mas a gente vê que é um homem aberto ao diálogo, aberto à construção de pontes e com uma ampla experiência pastoral. Ele diz que é um agostiniano. Os agostinianos, eles são conhecidos pela sua vida comunitária, por compartilhar aquilo que tem com os irmãos ao seu redor. Então acho que essa é uma visão que segue a linha do Papa Francisco sem perder um pouco o contato com a linha mais tradicional, que também era um pedido, uma grande demanda por parte de certos católicos mais conservadores que não viam isso no Papa argentino, no Papa Francisco, que morreu no último dia 21. Obviamente que a gente vai estar aqui em Roma durante os próximos dias para ver a primeira missa rezada pelo Papa Leão XIV, provavelmente o Ângelus no domingo já seja liderado por ele, um momento histórico. Estaremos aqui para transmitir tudo para nossa audiência. Esperamos que com um sinal melhor para poder mostrar as lindas imagens de Roma também, Evandro. Muito obrigado, Luca Bassani. Daqui a pouco voltamos contigo. Temos na imagem, então, para você que nos acompanha, do lado esquerdo, Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, há pouco, quando sai à sacada no Vaticano para esse primeiro encontro com a multidão que aguardava ansiosamente pelo anúncio do nome dele. A gente percebe até que ele ficou emocionado, os olhos marejados, e fez um discurso preparado para essa multidão. E o interessante é que são várias nações reunidas na Praça São Pedro. E na imagem da direita, nós temos então já a visão ao vivo. A dispersão, a multidão já começa a dispersar um pouco, muitas pessoas que aguardavam aquele momento já se retiram do local, exatamente porque quando houve a fumaça branca saindo, muitas pessoas que estavam ali ao redor ou que circulavam por Roma correram para o local para poder acompanhar a primeira manifestação do novo Papa. E agora é claro que essa multidão já começa a sair aos poucos, depois que o Papa já se retirou. O que é interessante para a gente acompanhar aqui de visão e de características desse Papa? Quando a gente fala do estilo pastoral, ele é conhecido pela humildade, pela proximidade com as comunidades, especialmente as mais vulneráveis. Fez um trabalho muito interessante relacionado a isso no Peru, aliás, país do qual ele tem a cidadania. Se a gente olhar para a visão global, ele já entende que a igreja ela não deve ficar centralizada nos Estados Unidos, país de onde ele vem, ele é o primeiro Papa americano a ser eleito, e nem na Europa. Então, descentraliza essa visão e traz também uma característica que a gente percebe que é da vivência dele, já que ele escolheu um país como o Peru, um país da América Latina, para viver e, obviamente, valoriza essa cultura. E ele tem como compromisso defender os migrantes, as comunidades marginalizadas, algo que é muito parecido com o Papa Francisco. Mas quando a gente olha para um tema que prevaleceu demais durante a cobertura da atuação do Papa Francisco, que era o acolhimento da comunidade LGBT, PNQIA+, desculpa se eu falei aí a sequência errada, mas LGBTQIA+, vou colocar dessa maneira porque é a maneira mais simples, né, e com a qual a gente fala todos os dias. Neste caso, ele já tem posições mais conservadoras. Demonstra reserva em relação à inclusão de temas de gênero nas escolas, mantém posturas mais tradicionais em relação à comunidade LGBTQN+,
PNQIA+. Então a gente vai trazer alguns detalhes sobre essas visões e é claro que muito do que ele será nós conheceremos durante a atuação. Eu quero conversar com o Eliseu Caetano, nosso repórter correspondente nos Estados Unidos, que vai trazer um pouco agora da repercussão naquele país, já que estamos falando de um Papa americano. Fala aí, Eliseu, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Olá, Evandro. Muito boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa programação especial sobre o conclave Habemus Papam, e ele é americano, viu? Evandro, a repercussão já é grande aqui nos Estados Unidos. Eu, inclusive, estou fazendo neste momento, estava, poucos minutos antes de entrar, uma pesquisa sobre quem é Robert Francis Prevost, que foi escolhido como novo Papa aqui dos Estados Unidos para o mundo, Agora vamos para as repercussões, porque a mídia americana e as instituições católicas já se posicionaram, viu? O jornal The New York Times e o Washington Post destacaram a nomeação dele como um sinal de continuidade da reforma de Francisco, enfatizando o perfil pastoral e periférico de Prevost. Já a American Magazine, que é uma revista jesuíta, classificou ele como um agostiniano pragmático, capaz de equilibrar tradição e justiça social. A Conferência dos Bispos Católicos emitiu uma nota discreta, Evandro, celebrando a escolha, mas sem mencionar as suas posições progressistas, um reflexo aí, portanto, da tensão entre bispos conservadores e o Vaticano. Agora, já na política, quem ainda há pouco falou foi Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, desejou parabéns. E ele disse o seguinte, abre aspas, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que empolgação e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Joe Biden, que é católico praticante, ainda não comentou publicamente, mas a administração dele, como a gente acompanhou, manteve diálogo discreto com o Vaticano em temas como pobreza e clima, por exemplo. Agora, Evandro, já lá na opinião pública, católicos progressistas por aqui estão celebrando a escolha de um líder com experiência em justiça social e alinhado ao espírito do Sínodo da Amazônia. Já do lado conservador, alguns veículos, como o National Catholic Register, estão expressando cautela, viu? Temendo que Prevost priorize bispos menos doutrinados. Eu também estou fazendo uma busca aqui, Evandro, sobre tudo que está sendo falado aí na América Latina. Como é que a gente está de tempo? Posso continuar? Daqui a pouco eu volto com essa repercussão. Eu só quero ouvir um pouco também do nosso Zé Maria Trindade, que está conosco lá em Brasília, acompanha muito essas movimentações na Igreja Católica. Zé, qual é a tua análise sobre essa escolha feita hoje pelos mais de 130 cardeais? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cine. Um grande abraço a todos. Olha, na conversa com Dom Raimundo Damasceno, um cardeal que não votou porque tem mais de 80 anos, e que está lá no Vaticano, ele me dizia o seguinte, eu não conversei com ele depois da escolha, mas ele me dizia exatamente dessa linha. É uma linha mais ou menos do Papa Francisco, mas que não será uma cópia e nem um clone. Ou seja, ele já mostra hábitos diferentes, hábitos próprios, e é o seguinte, cada Papa tem o seu tempo e tem a sua postura e tem o seu papado. Ele vai imprimir o seu posicionamento pessoal. O que estão dizendo aqui os integrantes do clero é lembrando, inclusive, a sua origem próxima à justiça social, à doutrina social da igreja e a proximidade da igreja, da cúpula da igreja, com exatamente os cardeais e com toda a igreja, essa proximidade. E não um papa que ficaria numa redoma, distante de todo o processo da igreja. A simples escolha de um norte-americano mostra a preocupação dos cardeais do mundo inteiro, que escolheram o Robert Francis, que é o Papa Leão XIV, para um local onde é preciso um reforço, um local onde Deus deve estar presente para iluminar os corações e as mentes dos governantes e dos norte-americanos. Esta é a visão geral. Veja como o Espírito Santo trabalha através de posicionamentos e através de decisões que nós até nem percebemos de imediato. Mas era preciso, é preciso.
há conflitos, há um certo distanciamento dos norte-americanos da Igreja Católica e é preciso esta aproximação e daí a força de Leão XIV nesse contexto, né? Por outro lado, me disseram que ele se aproxima muito de São Tomás de Aquino, pela intelectualidade, esta opção pela modernização da Igreja através de uma filosofia mais moderna e, principalmente, uma intelectualização. Ele gosta de São Tomás de Aquino, ele é um dos adeptos desta linha, né? O que seria o Papa dos Papas, diante da sua filosofia, uma filosofia que leva em conta a racionalidade e também a fé católica e a convivência com a Igreja. É uma tentativa de mostrar ali uma filosofia aristotélica que une exatamente a razão e a crença e a religião. Ele, quando lembra a sua convivência com a Igreja Social, ele lembra exatamente o São Tomás de Aquino, que falou o seguinte, que rogo a Deus como se esperasse tudo dele, mas trabalho como se esperasse tudo de mim. Ou seja, é a crença calcada na realidade. E o que mostra de realidade? Cada país tem a sua realidade. Então, a Igreja tem que trabalhar a realidade de cada paróquia, de cada país e de cada canto desse mundo. Portanto, é nessa linha mesmo. Então, será um papado, segundo avaliações, de aproximação com a base da Igreja Católica, mas que não será exatamente um Papa popular, um Papa como foi o Francisco, mas na mesma linha. Ele conhece as dificuldades de vários setores, porque rodou o mundo. E mostraram aqui que ele passou em vários países, inclusive aqui na América Latina, né? Então, esta é a linha do Papa Leão XIV. Inclusive, o nome foi muito bem aceito. A Igreja está unida, né, em torno do novo Papa e que ele seja bem-vindo. Exatamente, Zé Maria Trindade. Daqui a pouco a gente vai conversar mais. Inclusive, o Papa Leão XIV traz como mote a frase "No único Cristo somos um", mencionando muito essa unidade que ele espera buscar a partir da Igreja Católica. Tem uma outra questão interessante também, né, que são as contas do Vaticano e da Igreja Católica e os problemas financeiros que foram detectados ao longo da gestão do Papa Francisco. Ele é matemático, Alan Gani, então talvez seja a pessoa certa para lidar com essa situação. Exatamente. Ele tem uma sólida formação acadêmica. Ele é matemático, ele tem mestrado e ele também tem doutorado. E me parece que ele tem uma grande experiência administrativa também, prega uma maior transparência das contas públicas. Portanto, seja pelo perfil acadêmico ou pela sua própria vocação e experiência, me parece, pelo menos do ponto de vista administrativo, um Papa bastante apto para essa função.